Olá, Sagitário. Tudo bem com vocês, sagitarianos, sagitarianas? Bem-vindos à primeira leitura do ano de 2026. Vou começar, Sagitário, pela energia que vai estar influenciando esse início para vocês. E Sagitário, fala a respeito de cura. A movimentação da energia ela vai estar favorecendo e atribuindo vocês a tudo aquilo que representa essa possibilidade de cura. Seja em qual área, ou seja em qual quesito for. A cura, ela não vai acontecer somente por meios, vamos colocar assim, espirituais, por meios terapêuticos. Essa cura, ela acaba até se desenvolvendo através de métodos que vocês acabam adquirindo. Porque a sua energia ela se conecta com algo de uma maneira tão forte que aquilo começa a soar dentro de vocês de uma maneira significativa, de uma maneira animadora, isso gera um fortalecimento e com todos esses benefícios você começa a melhorar sua perspectiva de vida, a sua saúde, a sua forma de se sentir em relação a algo, em relação ao outro, em relação ao mundo. Então, toda a energia ela vai estar se movimentando para que seja possível que isso seja estabelecido. Também fala muito do sistema celular, né, que cada um de nós temos. Então, fala de curas acontecendo de formas energéticas por esses meios. Curas acontecendo quando ninguém está observando. Bem, vamos com a energia complementar, Sagitário. Com a energia complementar, é até compreensível essa questão da cura, porque com a energia complementar, fala a respeito da parte psicológica. É através da mente que as coisas começam a se formar em nossas vidas. Seja um conceito, seja um pensamento que você começa a formular, seja algo que você pensa em relação a alguém, um propósito, tudo vem através da sua mente. E aqui fala que muitos poderiam estar trazendo, assim, questões mentais muito complicadas. Às vezes um grande medo, e esse medo estava ali colocando você a tratar uma situação, a agir de forma negativa, negativo não com o outro, mas negativo consigo mesmo. Poderia ocorrer também comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos. Tudo isso porque a mente está sobrecarregada. Tudo isso porque a mente está tornando as coisas piores do que parecem, ou porque a mente está criando coisas que não estão acontecendo ou que não aconteceram. Então fala daquela mente desesperada, daquela mente que sofre por antecedência, daquela mente que quando entra uma preocupação, aquela preocupação tortura aquela outra pessoa. Enquanto aquilo não é resolvido, aquela pessoa ela é emocionalmente torturada. Por que torturada? Porque essa pessoa ela não consegue ficar bem, ela não consegue melhorar, ela não consegue sair do estado que ela está. Então, também fala sobre aquilo que é psicossomático. Então, às vezes eu discuto com alguém, ou eu estou num ambiente que eu estou me sentindo desconfortável, e isso acaba afetando o meu emocional, e afetando o meu emocional começa a afetar a minha saúde. Então, eu começo a ter problemas de saúde por causa disso. Então, a energia da cura ela faz todo sentido aqui. Porque alguma coisa precisa ser curada para que isso não volte a acontecer mais, ou para que isso não fique tão recorrente. Vamos ver o que está sendo aqui desafiador para vocês. O que está sendo desafiador, Sagitário, para vocês?
Fala a respeito de mensagens, comunicações, mensagens de texto, comunicações, redes sociais, coisas que vocês estão vendo na rede social, ou mensagens, informações que vocês estão recebendo aqui. Por que está sendo desafiador? Porque fala que você recebe uma mensagem, ou que você vê alguma coisa na rede social, pode ser uma coisa ou outra, que automaticamente a sua mente ela entra nesse estado de alguma forma. Porque provavelmente é uma ou você vê alguma conversa, alguma mensagem, porque a sua mente ela automaticamente ela entra nesse estado, como se isso não fosse suportável ou como se isso doesse demais. Só que o conteúdo da mensagem, ela parece não ser verdadeira, ou ela parece não ser uma coisa que realmente tenha acontecido, ou que tenha acontecido da forma como está chegando até vocês. Cuidado também com pessoas que vêm te trazer, vêm falar coisas para vocês para tentar gerar um certo desespero, para te colocar nessa tensão de você toda hora ter que ficar tenso ou tensa, olhando, resolvendo alguma coisa a todo momento, ok? Vamos seguir aqui. E isso também é para quem aquelas pessoas que às vezes não conseguem ter uma boa qualidade de sono, ou porque trabalham noturno, né? Trabalham num período noturno, então também tem a possibilidade de ter alguma coisa de se desenvolver nesse sentido. Alguém não está tendo uma boa qualidade de sono, não está conseguindo descansar, e devido a isso está começando a ficar com a mente ruim, com a mente negativa, com a mente pesada, vamos dizer assim. Bom, aqui fala muito a respeito, Sagitário, de apegos. Aquilo que eu me sinto apegado ou apegada, que pode estar relacionado a algo que eu conquistei, a algo que eu construí. Só que você acaba ganhando uma compreensão de que não adianta você se apegar a isso, que algo chega ao fim, que algo se finaliza, que algo não pertence a você. Existe alguma questão aqui que você tem um apego muito grande, pode ser no que foi criado, no que foi vivido em algum local, ou naquilo que foi conquistado. Só que o que você tinha que aprender ali, e que você aprendeu de uma maneira individual, tudo aquilo que você experienciou, já, assim, é como se você tivesse chegado na etapa final. Tudo aquilo que você tinha que viver, você viveu ali. Tudo que você, ou se for um relacionamento, tudo que você tinha que construir ou viver com aquela pessoa, você já o fez. Mas existe alguma finalidade, ou algo que já acabou, que alguns ainda podem estar mantendo um certo apego, ou que outros realmente já entendeu que não vale a pena ficar nisso, que não vale a pena desenvolver isso, então algo foi finalizado ali. Só que pode existir, né, como mencionado, algum pensamento, alguma comunicação, ou está sendo desafiador, por exemplo, se houve alguma situação envolvendo alguma medida protetiva com alguém, pode estar sendo desafiador para essa pessoa porque ela não consegue se aproximar mais da outra. Eu só sei assim que existe essa finalidade aqui. Pode estar lidando também com alguém de escorpião. E diante a todo esse cenário, enquanto as pessoas elas estão trabalhando, imagine assim, Sagitário, enquanto você está ali trabalhando, outras pessoas próximas a você estão fazendo isso, ou você trabalhou muito para construir algo, só que você entende que você não pode ficar apegado a isso, porque isso te limita,
e tira a sua possibilidade de crescimento. Então você começa a ter uma análise boa ali do que precisa ser feito. Só que quando se olha todo o cenário, tem sempre ali alguém tentando tirar vantagem de uma outra pessoa. Ou quando alguém tinha isso para si, essa pessoa não valorizou. Essa pessoa ela não nutriu, essa pessoa ela não cuidou como deveria ter cuidado. Só que agora essa pessoa perdeu isso. A sensação é que como se essa pessoa ela poderia ter se dado muito bem, só que essa pessoa quando tinha isso, ela se aproveitava do que tinha, ela não valorizava o que tinha. E agora essa pessoa não tem mais isso, porque não cuidou, né? Então vamos dizer, se era um bem material, essa pessoa lá não fazia manutenção, essa pessoa não mantinha aquilo bem cuidado, higienizado. Então a pessoa tratava de qualquer jeito, agora a pessoa não tem mais. Só que ainda alguém mantém o apego, só que outros não. Se é uma questão de relacionamento, alguém tinha uma relação ali com a outra pessoa, uma relação que tinha um potencial porque alguém amava, alguém gostava de alguém de verdade, e a outra pessoa, em vez de valorizar, tentar nutrir, tentar ser recíproco, responsável, a pessoa fez totalmente diferente. Só que agora essa pessoa ela segue sem essa outra, apegado ou apegada. Só que de alguma forma alguém não deixa a atitude de alguém ou um apego de alguém não deixa essa pessoa ser feliz. Agora, existe uma outra questão aqui também que é importante ressaltar. Se isso for uma questão de luto, aí a energia ela muda um pouco. Porque às vezes uma pessoa que está tão apegada em como perdeu alguém, né, tá num luto permanente, que essa pessoa agora ela tá se auto-sabotando tanto que ela não consegue ficar feliz, ela não consegue ficar bem. Porque tudo que essa pessoa sente se remete a essa perda. Então essa pessoa às vezes acredita que ela não pode ser feliz porque ela não tem essa pessoa por perto. Que essa pessoa não pode fazer uma viagem porque ela não tem essa pessoa por perto. Que essa pessoa não pode sair, dançar, porque ela não tem essa pessoa por perto. Então parece que toda a perda se remete a essa pessoa. E aí alguém está se auto-sabotando constantemente. Está se auto-sabotando constantemente. E o que deu essa perda, o que resultou nessa finalização, foi interferência de terceiros. Né? Então, o que, que seria essa interferência de terceiros? Em vez dessas pessoas aqui se juntarem para resolver a situação, para ajudar, elas se uniram contra. Então, essa união contra resultou em uma finalidade. Se foi a perda de alguém, poderia ser o quê? Às vezes a falta de informação ou outros familiares não ajudando, atrapalhando. Poderia ser um ambiente hospitalar onde as pessoas não fizeram o que precisava ser feito. Se for uma questão de relacionamento, pessoas interferindo. Se for uma questão de construção, pessoas interferindo. Então foi isso que gerou essa finalidade. Só que eu realmente sinto que ainda pode haver, ou da parte de vocês ou da parte de alguém, uma tentativa de retorno, uma tentativa de apaziguar as coisas. Ou as pessoas que estão por perto, as pessoas que estão perto de vocês, elas não estão entendendo o que está se passando e elas não estão sabendo agir da maneira mais consciente possível. É como se você tivesse com pessoas que fossem ou vazias demais,
ou pessoas que não tivessem uma profundidade ou uma empatia para entender que isso muda em você por causa do que você vivenciou ao longo da vida. Então vocês estão mais espertos, aprenderam a fazer uma leitura melhor em relação às pessoas, nos ambientes, sabem o que devem manter, o que não se deve ser mantido. Só que vocês ainda podem ter alguém que está tentando o quê? Voltar a ser amigo, voltar para um relacionamento, ainda com uma atitude de tentar interferir nas coisas, porque podem pensar que você é imatura, ou na cabeça dessas pessoas, veja só, eles acreditam assim, é só eu bajular eles, é só eu ficar elogiando eles, agradando eles, que eles vão ceder novamente. É só eu dizer o quanto eu me importo, elogiá-los, que o quão eu considero eles que eles vão ceder. As pessoas estão considerando, ou a pessoa em questão está considerando uma certa ingenuidade em vocês. Só que vocês estão olhando para esse comportamento delas ou deles aqui, você está pensando, essa pessoa só quer tirar vantagem. E eu vejo vocês meio que em silêncio aqui, como se vocês estivessem refletindo bastante sobre como você gostaria de estar ou sobre como as coisas deveriam ser. Vocês podem estar lidando com alguém de virgem que pensa, né, em como as coisas poderiam ser desenvolvidas, serem feitas. Vocês podem sentir que alguém mais jovem do que você está tendo essa atitude de querer tirar um certo proveito, pode ser alguém de Áries, Leão ou Sagitário. Podem também estar lidando com Câncer, Peixes ou Escorpião, onde existem esses apegos e essas finalizações. Mas vocês estão tendo uma atitude de agir, você está se auto-iluminando, você está iluminando o que está acontecendo para si. Que é o quê? Deixa eu analisar as minhas possibilidades aqui. Deixa eu não me envolver diretamente nisso. Deixa eu não me envolver, desculpe. Deixa eu não me envolver diretamente nisso. Então aqui, Sagitário, vocês vão tomar uma postura mais afastada, vamos dizer assim. Vocês vão se fechar de alguma forma, vocês vão se silenciar aqui. E aí, quando vocês fazem isso, que é a hora que você começa a melhorar algo, é a hora que você começa a melhorar o seu relacionamento, que é a hora que você começa a ficar bem, volta de novo alguém provocando, tentando mexer com você, tentando criar ciúmes ou tentando te provocar, sei lá. Existe aqui uma energia que vocês estão lidando que está numa frequência totalmente diferente da de vocês. Então você está ali numa energia mais calma, reflexiva, tentando melhorar algumas coisas. Até se você está passando por um processo de luto, você está ali pensativo ou pensativa, tentando entender por que isso aconteceu. Assim, tá tudo bem você parar e pensar se eu tenho culpa ou não, se eu cometi um erro ou não. Tá tudo bem você pensar dessa forma, porque você está formando um pensamento, você está formando algo em si. E tá tudo bem. Só que essas formações, elas estão te levando para uma coisa melhor. Só que quando você começa a ser assim, e alguém em torno começa a perceber, volta essa pessoa de novo, tentando ser mais provocativo ou provocativa. Então, no caso, o que? Essa pessoa ela começa a, sei lá, fazer alguma coisa para te irritar, se a pessoa ela fica falando coisas ou fazendo coisas para tirar você dessa energia de melhora para entrar numa energia mais de estresse, e veja só,
Essa pessoa, ela sabe que você tem um temperamento um pouco mais, pouco mais não, se me perdoe. Essa pessoa, ela sabe que você tem um temperamento mais de falar, mais de se impor, mais de ir pra cima. Então, essa pessoa, ela sabe atingir os pontos certos para despertar isso. Então, continue na energia da maturidade, do silêncio, da experiência. Seja a voz da experiência aqui. Porque essa pessoa, ela pode estar dizendo assim para todo mundo que não se importa mais, que não tá nem aí. Mas na verdade, essa pessoa, ela pelas costas, quando ninguém tá vendo, essa pessoa ela arma, ela apronta, ela finge. Se vocês estiverem lidando com Aquário ou com Áries, é uma energia que está bem na defensiva, como se essa energia ela sentisse que ela precisa se defender, ou vocês sentem que precisa se defender deles, porque sempre aqui existe uma energia de fuga, como se alguém sempre estivesse fugindo das suas responsabilidades, querendo fugir de casa ou fugir de uma situação, porque alguém sempre está na defensiva aqui. Também fala sobre obrigações com a espiritualidade. Existe uma defesa, né, como se o espiritual estivesse te defendendo, estivesse até te ajudando a manter as coisas de uma maneira mais equilibrada. Só que é como se eles estivessem tomando a frente para ajudar vocês em algo e vocês estivessem agindo de uma forma negligente no físico. Então é como se a parte espiritual estivesse dizendo assim: olha, não fuja das suas responsabilidades, das suas obrigações, continue fazendo o que é preciso, porque nós estamos mantendo o caminho protegido. Só que às vezes a negligência é o quê? Você não fazer o que precisa ser feito para poder manter as coisas equilibradas, bem desenvolvidas. Se vocês estiverem lidando com touro, virgem ou capricórnio, pode haver algum tipo de decepção em relação a eles. Ou isso aqui também pode representar alguém que você confiou algo a eles. Você acreditou que eles ficariam do teu lado numa situação, só que na verdade eles não ficaram. Então existe algum desapontamento aqui. Vamos para a energia espiritual, Sagitário. A espiritualidade ela vem falando sobre comunhão. Dentro, é isso que vocês precisam compreender. A espiritualidade ela é muito benéfica. Ela sempre procura ajudar aqueles que a solicitam. Só que o quão vocês estão de comunhão com isso ou com a situação em si. Porque uma coisa é eu querer algo, eu pedir algo. Outra coisa é eu estar envolvida nisso de uma maneira séria e estar disposta a fazer isso dar certo. São situações diferentes. Então eu posso ficar aqui pedindo 1 milhão de coisas, mas no meu dia a dia eu não ajo conforme aquilo que eu estou pedindo. Né? A mesma coisa que eu falar assim, olha, eu quero, eu quero que o meu relacionamento seja um relacionamento bom, que eu e a pessoa que eu estou me dê bem, mas todo dia eu estou brigando com a pessoa, estou reclamando em cima da pessoa, eu estou traindo a pessoa. Então, como que eu desejo uma coisa, mas eu por si só não faço aquilo acontecer. Eu faço totalmente o oposto. Então, quando entra a energia de comunhão, que não fala não só de ter comunhão com aquilo, mas de fazer essas coisas se desenvolverem nesse sentido, isso é muito importante.
para manter esse equilíbrio, esse estado de espírito. Ah, eu quero o bem dessa pessoa, mas toda vez que eu estou perto dessa pessoa, eu ofendo ela. Eu sou uma pessoa espirituosa, eu sou uma pessoa do bem, mas toda situação que vai contra aquilo que eu não considero, que eu não aceito, eu sou uma pessoa extremamente agressiva. Então, essas coisas precisam ser observadas, começarem a ser observadas de alguma forma. Porque a espiritualidade, ela fala sobre essa questão de comunhão. Bem, é mais um conselho aqui para vocês, Sagitário. E fala também sobre nutrição. Então, assim, do que você vem se nutrindo, né? O espiritual ele pede também para analisar isso. Então, em termos de alimentação, eu quero me sentir melhor em termos de alimentação, mas quais são os alimentos que eu estou ingerindo? Como que eu cuido disso? Quais são os pensamentos, né? Porque, eu sinto que eu estou muito negativa ou que eu estou muito ansiosa ou ansioso, mas quais são os pensamentos que eu estou nutrindo? Quais são as informações, o conteúdo que eu estou nutrindo na minha mente? Emocionalmente, quais são os lugares, as pessoas, as companhias? Do que eu estou me nutrindo de bom? Ou eu só estou envolvido constantemente em problema? Isso é muito importante. Ah, vocês estão começando um novo ano, não que isso signifique grande coisa, porque ciclos começam, seguem e se encerram. Mas para você não ter que começar um ano em briga, em conflito, lidando com as mesmas coisas, para você ter a possibilidade nesse ano que vai ter todo, para você fazer alguma coisa que realmente vale a pena para você. Que você olha e fala, finalmente eu estou pensando em mim agora. Então, prestar atenção no que você está nutrindo. Às vezes, coisas que você assiste durante o dia, pessoas que você conversa, tudo isso pode gerar uma energia em você, seja ela boa ou ruim, dependendo da situação. Tá bem? Então é isso. Sagitário, muito obrigada. Bom ano para vocês. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.